Imagina uma rotina onde você acorda todos os dias às 5 da manhã, cheio de energia e motivação. Você queria ter uma rotina assim? Pois nesse vídeo eu vou mostrar como que isso é possível. E desde já eu falo uma coisa importante, não é um passe de mágica, uma fórmula mágica, não existe um botão que eu posso falar assim, ó, aperte esse botão e a partir de amanhã você vai começar a acordar às 5 da manhã super motivado. Mas existe um caminho estratégico e eficiente para você chegar lá. Inclusive, esse caminho está muito bem descrito aqui nesse livro que eu gosto bastante, que é O Milagre da Manhã. Um livro que eu recomendo muito que você leia. E basicamente, o que diz esse livro? Que a nossa vida é moldada por aquilo que a gente faz nos primeiros 90 minutos depois que a gente acorda. Ou seja, essa parte inicial do nosso dia é ela que prepara a estrutura para o dia que nós vamos ter. Então, por exemplo, tem pessoas que acordam atrasadas 5 minutos antes, engolem um café quente, saem correndo para o compromisso. Como você acha que essa pessoa projeta o seu dia? Que tipo de dia uma pessoa que tem isso como rotina vai ter? E o pior é que a gente não está falando de um dia, a gente está falando de uma sucessão de dias, porque quando isso se torna um padrão, essa conduta ela se reflete nas suas semanas, nos seus meses, nos seus anos e na sua vida. Então, se você quer ter uma mudança verdadeira, rápida e permanente, mude a sua rotina matinal, aquilo que você faz logo depois que você acorda. E no livro ele dá um caminho muito interessante. Você, a partir de agora, você acorda 2 horas antes do que você está acostumado a acordar. Daí você já pode falar, não, Paulo, peraí. O horário que eu acordo, eu já acordo cansado, eu preciso dormir mais, eu não preciso dormir menos. O que está me faltando é sono. Mas na verdade, a sua disposição de manhã, na hora que você acorda, ela tem muito mais a ver com a razão pela qual você tem para sair da cama do que propriamente com o número de horas que você dorme. Tanto é verdade que há pessoas que dormem 12 horas seguidas e acordam ainda cansadas. Por quê? Porque não tem um propósito, um porquê, uma razão para sair da cama. E aqui eu tenho uma historinha rápida para comentar, pessoal. Quando eu era criança, a gente estava em Recife, que é a cidade dos meus pais, do meu pai, na verdade, uma terra que eu gosto muito, amo muito o povo de lá, assim, tenho orgulho de ter esse sangue nordestino. E era férias de verão e a gente tava na véspera do Natal. E eu lembro que eu ganhei um dos presentes que me marcou mais, assim, na vida inteira, que foi o Super Nintendo. O videogame na época com o Mario e Street Fighter, que eram 2 jogos que eu gostava muito. Eu ganhei aquilo, mas daí eu só poderia jogar na manhã seguinte. O que aconteceu com a criança, né, que tava ali? Eu fiquei super ansioso para querer acordar logo. Acordava de madrugada, tava escuro, não podia levantar. Daí dormia de novo, daí acordava. Daí finalmente, quando o sol raiou, eu levantei e eu fui jogar o meu videogame que eu tanto queria. Para você ver como a razão pela qual você tem para acordar faz toda a diferença. Então, a questão de você criar uma rotina de alta performance, preencher essas 2 horas antes que o livro sugere que você acorde. Então, se você é acostumado a acordar às 7, você acorda às 5. Mas daí, Paulo, o que eu faço das 5 às 7? Todas as coisas que você sempre reclama que você não tem tempo para fazer, todas as coisas que você pode fazer para começar a extrair o melhor de si, o máximo do seu potencial e desenvolver novas habilidades. Por exemplo, você aproveitar esse período da manhã para ter uma leitura edificante, um período de meditação, um período de oração, se você é, para planejar o seu dia, para colocar as coisas em dia, para se organizar, para uma série de coisas que, se você fizer isso, às 8 horas, quando as pessoas estão acordando, fazendo alguma coisa, você já teve uma série de atividades de alto valor que vão fazer com que você tenha um dia produtivo. E isso vai gerar manhãs produtivas, geram dias produtivos, que geram semanas produtivas, que geram meses, anos, e a sua vida se torna eficiente e produtiva a partir do momento que você tem essa rotina, onde você acorda já tendo uma rotina de alta performance, sabendo o que você precisa fazer, com as suas prioridades claras e aproveitando esse tempo para se desenvolver, para leitura e para uma série de coisas que, se você não fizer nesse período, você acaba não fazendo. Eu, por exemplo, meu período da leitura é logo de manhã e muito influenciado por esse livro ainda. Eu comecei a acordar muito mais cedo por causa desse livro, já faz alguns anos e mantenho até hoje essa rotina. E uma das coisas que eu faço é a minha leitura.
leitura, porque eu sei que se eu deixo para depois, acabam surgindo compromissos, problemas, prioridades, outras coisas aí, e a leitura deixa de acontecer. Então, se eu tenho por hábito acordar e já fazer a minha leitura matinal, por exemplo, agora eu estou relendo o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Eu gosto muito de reler livros bons em vez de ir atrás de novos, para extrair o máximo desses livros. Eu sei que se eu tiver isso como rotina, daqui, sei lá, a uma semana eu vou ter terminado esse livro. Então, e assim sucessivamente. No curto prazo isso não faz tanta diferença, mas pensa você tendo uma rotina de alta performance desse jeito ao longo de 12 meses. A pessoa que você vai se tornar é completamente diferente da sua versão que não se desenvolve e que acorda em cima da hora e que vai correndo para o trabalho e que abre e-mail e começa a responder demanda e problema e fica nessa rotina fazendo sempre a mesma coisa sem estar crescendo, se desenvolvendo e principalmente caminhando em direção aos seus objetivos, aos seus sonhos. É isso que motiva a gente, acordar com uma clareza de propósito, sabendo que a gente está fazendo progresso em direção aos nossos sonhos. Então, quando você tem isso, não importa tanto o número de horas que você dorme. Claro que eu não estou falando aqui para você se privar de sono, se você já tem sono, eu estou falando em regra geral, que a nossa motivação matinal, a nossa motivação para acordar tem muito mais a ver com o dia que nos espera do que propriamente com o número de horas que a gente tem. Mas Paulo, se você está sentindo assim, de repente acordo me arrastando da cama, eu não tenho motivação para acordar. Como é que eu faço para encontrar essa motivação? Basicamente, você precisa de 3 coisas. Primeiro, a clareza do seu porquê. Você precisa ter uma meta, alguma coisa de vida onde você está caminhando em direção a ela. Se você não sabe qual é a sua meta, onde você quer estar, para onde você está indo, para onde você está conduzindo a sua carreira ou a sua vida, aí já começa o problema. Vai ser muito difícil você acordar com essa motivação se você nem sabe onde você quer chegar, porque é como um barco à deriva. Porém, então o primeiro passo é você parar e definir isso. E para isso tem métodos, mas eu vou compartilhar em outros vídeos especificamente por isso, porque também não é assim. As coisas não acontecem de uma forma, mas acontecem muito mais rápido do que a gente imagina uma vez que a gente concentra o nosso foco e a nossa atenção em direção às prioridades e às coisas que realmente importam. Então, primeira coisa, ter clareza de onde você quer chegar e de por que é importante de você se desenvolver, acordar cedo e ter essa rotina. Segundo, planejamento. É importante que você se programe para você criar isso. Por exemplo, uma pessoa que quer se exercitar agora nessa quarentena em casa. Em casa é mais difícil você ter disciplina e motivação para você treinar. Então, se você falar, não, quando eu tiver um tempo eu treino, ou, nossa, eu tenho que treinar, nossa, já faz 3 dias que eu não treino. Não, faça disso uma rotina. O meu treino vai ser todos os dias, de tal hora a tal hora, porque a partir disso você vai conseguir criar a disciplina e o músculo mental necessário para que você consiga levar isso adiante, ter consistência nas suas ações e não fazer isso só nos primeiros 3 dias que não vai ter efeito nenhum. Então o segredo está realmente em você ter essa consistência nas suas ações. Então, primeiro, você ter clareza do seu porquê, do seu propósito. Segundo, você ter o seu planejamento. E o terceiro é você